Ok. Posso começar, então? Sim, boa noite a começar. todos. Boa noite, companheiras. Muito obrigado mais uma vez, companheiros, pela presença, né? Eu me propus a fazer mais uma live e espero que façamos outras ainda, porque assuntos sempre teremos. Eu queria falar um pouco sobre glicose alta, né? Que esse é o nome conhecido de todos, né, os companheiros e pacientes e tudo mais, mas que, na verdade, ele se trata de uma emergência muito grave. Então, eu queria falar alguma coisa, gostaria de falar alguma coisa sobre, para que as pessoas atentem para isso, né, os doentes e todos nós companheiros que precisamos, né, ter esse conhecimento para repassá-lo. E apesar de ser um assunto já, de uma certa forma, já mais técnico, né, mas as primeiras falas que eu farei, dá para entender bem e saber como isso ocorre. Então, por favor, Cecília, pode passar o próximo. Todas essas conversas que nós viemos tendo faz parte da nossa campanha do Diabetes Não Tira Férias, para que nós todos tenhamos um entendimento melhor sobre isso, né? Vai passando, por favor, Cecília. Pode passar. Aqui eu fiz questão de chamar a atenção para a palavra urgência, porque glicose alta e cetoacidose diabética é uma emergência, uma urgência bastante significativa. Pode passar, Cecília. Então, né, a cetoacidose diabética é o nome técnico para quando a glicose está nos índices, né, nos parâmetros mais altos, partindo de 250 já precisamos ficar alerta, né? Ela pode chegar a níveis muito altos. Eu já tive paciente com 1.100 de glicose, inacreditavelmente essa paciente saiu bem, e foi uma coisa muito interessante porque até acabou depois se tornando uma pessoa bastante próxima. Ela era uma uruguaia e a filha era estagiária de nutrição no hospital, então a gente se aproximou bastante. E era uma senhora muito divertida, muito alegre. Por que de ter ocorrido esse quadro? Porque ela tomava 3 litros de refrigerante por dia, né, no mínimo. E tinha alimentação normal, ela não queria nem saber. E na época, nós no Hospital Escola da Universidade ainda não tínhamos UTI com a disponibilidade que tem hoje. Hoje o hospital tem uma UTI, naquela época se tinha UTIs dos hospitais, né, de Pelotas, e sempre lotados, né? Então, ela acabou não indo para a UTI, mas saiu mesmo na enfermaria. E eu me lembro que o endocrinologista que a tratou também era um amigo bem particular, assim, uma pessoa maravilhosa. E naquela época o hospital ainda tinha poucos enfermeiros e ele pedia que se fizesse a ponta de dedo. Na época se fazia glicosúria na urina, com a fitinha, de 1 hora. E às vezes passava, porque naquela correria, né, de hospital, e aí quando eu chegava no dia seguinte, eu dizia, doutor, alguns horários não foi feito. Ele disse, não te preocupe, ela vai morrer mesmo, ela não vai sair. Ela está com mais de 1.000 de glicose, não tem o que fazer mais por ela. Aí, depois que ela estava bem, para nós ela estava em coma, né, porque ela não é que não respondesse, mas aparentemente assim, sempre dormindo, né? E aí, então era, em princípio, um coma diabético. Depois que ela estava bem, que saiu assim, mas quem disse para vocês que eu estava em coma? Eu estava dormindo, porque eu gosto de dormir. Realmente, se deixasse, ela dormia 24 horas. Então, não se sabe bem qual era a situação dela, mas a verdade é que ela saiu, né? E ela internou, não foi pela hiperglicemia, mas por um abscesso enorme que ela fez nos glúteos, e custou muito para recuperar, foi para casa ainda tratando, mas foi uma situação muito interessante. Foi o único caso que eu vi com glicose tão alta, né? Mas é realmente muito preocupante. Pode passar, Cecília. Então, a cetoacidose diabética, ela ocorre mais comumente em pacientes do tipo 1, mas num caso desses, por exemplo, que a pessoa tem uma alimentação assim tão, né, inadequada, com muito refrigerante, que é um grande vilão, realmente vai acontecer. Ou mesmo que não tenha essa alimentação assim tão inadequada, mas que não exista um verdadeiro cuidado, pode acontecer sim. E eu tive vários casos nos meus tempos de UTI e pronto-socorro. É um distúrbio metabólico grave, é uma emergência médica, isso que precisa ficar bem claro, é uma emergência,
né? Acontece quando os níveis de açúcar, né, de glicose no sangue encontram-se em níveis muito altos, acompanhados do aumento da quantidade de cetonas no sangue. Bom, já vamos ver o que é cetonas. Pode passar, Cecília? Mas o que são essas cetonas, né? Uma coisa que chama a atenção quando o diabético está muito descompensado, e não precisa ser muito, como eu disse, acima de 250, se vocês observarem, quem não sabe não relaciona, mas fica com um hálito muito forte, lembrando cetona. Então, a gente chama de hálito cetônico, né, o hálito dessas pessoas. Por que isso? Porque formam-se, a partir da queima inadequada de gordura, formam-se as cetonas que são ácidas, né? Elas deixam o sangue mais ácido, pH ácido. E a composição sanguínea fica ácida, senão levarão rapidamente, se não tratado, levarão rapidamente ao coma e à morte. Então, frequentemente, às vezes a gente conversando com as pessoas mais próximas, tu sente, né, aquele hálito cetônico, quem não sabe por que aquilo, mas na verdade é glicose alta. Pode passar, Cecília. Assim, o organismo forma corpos cetônicos, que são produtos da queima das gorduras, que o organismo, na ausência, né, de chegar a glicose nas células, ela começa a formar a queimar gorduras e posteriormente se formam as cetonas. Desta forma, o organismo ao longo do tempo torna-se mais ácido, né? O pH do sangue torna-se mais ácido e se constata o diagnóstico também pelo hálito do paciente, que geralmente tem cheiro de maçã podre, né? É uma analogia que fazem. Os corpos cetônicos são voláteis, então aparecem no hálito. Pode passar, Cecília. Para o quadro de cetoacidose instalar-se, é necessário que as cetonas aumentem por falta de insulina na circulação. Então, é mais comum naqueles pacientes que já usam insulinas, pelo fato de não produzirem mais nenhuma insulina, que é o caso do diabético tipo 2, quando já o pâncreas entrou em exaustão, como eu já comentei antes, e dos diabéticos tipo 1, que não há nenhuma produção de insulina. A insulina é responsável por fazer com que a glicose da corrente sanguínea entre nas células e produzam energia, né? Porque vocês sabem que glicose é energia, né? Mas não há necessidade de ser em excesso, né? Pode passar. Pode passar, Cecília. Já é a próxima. Sim, tá. Então, quando há falta de insulina, duas situações simultâneas ocorrem. O nível de glicose no sangue vai aumentando e as células sofrem com a falta de energia. E é por isso, pessoal, que o diabético descompensado, ele sente cansaço, né? Desânimo. A gente sabe aqueles pacientes que dizem assim, eu não tenho nem vontade de levantar da cama. Aí senta na beira da cama, não tem vontade de sair, porque ele tem um cansaço muito grande, justamente por falta desta energia, né? Para evitar que as células parem de funcionar, o organismo passa a usar os estoques de gordura para gerar essa energia. E daí, então, que se formam as cetonas. Pode passar? Existem alguns motivos para que esse quadro apareça. Entre eles, algumas crianças que param de fazer a insulina por N motivos, né? Por chamar a atenção dos pais, ou por resistência, porque não querem fazer, né? Ou porque ficam com vergonha de fazer a insulina na escola, porque os coleguinhas, né, acham graça, ou ficam curiosos. Tem uma série de motivos que o tipo 1 muitas vezes foge um pouco da insulina. Ou que a bomba de insulina, né, da cânula da bomba, possa estar interrompida por algum motivo, e esta bomba de insulina, que é, como eu digo, uma das maiores criações que nós temos nos últimos anos, embora de um custo muito alto para os pacientes, que dificilmente o paciente de SUS vai ter condições de colocar uma bomba, mas ela está disponível para adultos e para crianças tipo 1, né? E eu sempre reforço que o Instituto da Criança Diabética aqui do Rio Grande do Sul, ele trabalha e instala essas bombas, mas realmente o custo delas é muito alto. Elas já foram em torno de 7 mil, 8 mil, 12 mil, 18 mil uma bomba, né? Mas aqueles que têm a oportunidade de poder usar,
elas são maravilhosas, porque ela mesma faz o teste e ela mesma dispara a quantidade de insulina necessária. E, claro, como todo equipamento, ele pode ter as suas avarias, né? Então, se ela ficar obstruída ou se ela parar de funcionar, pode, então, ocorrer essa cetoacidose, principalmente no tipo 1, que é mais fácil de acontecer. Mas, para isso, claro, tem que existir um monitoramento dessa bomba, né? E eu acredito que os fornecedores façam esse monitoramento ou orientem de como deve ser realizado. Mas realmente é uma coisa muito boa. Então, tudo isso são fatores que podem favorecer o acontecimento dessa cetoacidose, que é essa glicose alta. Pode passar, Cecília, por favor. Um dos exames mais utilizados para detectar esse diagnóstico é a gasometria arterial. Eu não sei se vocês têm um conhecimento sobre que exame é esse. A gasometria é um exame que se colhe direto na artéria, nas mais periféricas, digamos assim, mais as extremidades, pode ser na artéria radial, na artéria cubital, que fica aqui na curva do braço, na região inguinal, que são, e pode se coletar também aqui na região cervical, né? Eu já fiz muitas coletas de gasometria arterial, digo para vocês, amo fazer isso, adoro, e agora, né, a partir de amanhã, eu começo o estágio com os alunos na UTI, e eu digo, bom, é comigo mesmo, né? Vou coletar a gasometria, porque é uma função do enfermeiro e do médico, não do técnico, mas já para mostrar para eles. É muito legal de fazer. Embora com as seringas descartáveis se torne um pouco mais difícil, porque a seringa descartável ela tem mais resistência no êmbolo, né, na hora antigamente, olha como eu sou antiga, no tempo da seringa de vidro, no momento que tu puncionava a artéria, o êmbolo já vinha, porque ele era mais maleável, digamos assim, não sei se essa é a palavra. Com a seringa descartável, a gente às vezes precisa puxar para ver se realmente ela está na artéria. Mas é um exame muito bom de fazer tecnicamente. Tem que preparar a seringa, né? Se deslavar a seringa com heparina para que não haja coagulação e imediatamente ela deve ser levada para o laboratório, né, para que não ocorra, porque é um exame que, se o paciente está consciente, ele é bem dolorido, né, porque a a agulha entra de ponta, né, não é como a veia que ela entra num ângulo de 45 graus ou às vezes de 90 graus. Não, essa entra num ângulo reto, né, de 90 graus, reta, porque senão tu não consegue funcionar a artéria. Então, para que serve a gasometria? Para justamente nos dar esses dados, entre outros, do pH do sangue naquele momento. Então, ele é muito útil nesse momento. É realizado nos hospitais e clínicas, algumas clínicas mais bem aparelhadas podem fazer, que vai nos identificar como está esse pH, se o pH está alto, né? E com isso o sangue estará cetônico e com cetonúria, né? Ou seja, com cetonas na urina, desculpa. Pode passar. As manifestações clínicas e laboratoriais da cetoacidose, que é a CAD, né, decorrem da deficiência de insulina em consequência do aumento dos hormônios contrarreguladores, que são o glucagon, as catecolaminas e o cortisol, e também o hormônio de crescimento. Bom, quando nós temos um paciente fora do hospital, né, por exemplo, nas UBS, né, que recebam um paciente que esteja com a glicose alta, ou já entrando numa cetoacidose, se pode administrar ampola de glucagon. Inclusive, a gente recomenda para os pacientes, principalmente para os pais de crianças tipo 1, que tenham ampolas de glucagon em casa, que ela é injetada intramuscular. Não tem problema nenhum, que ele vai ajudar a baixar essa glicose, né? E claro que nas unidades de 24 horas já o tratamento já é mais a nível hospitalar, mas a gente recomenda que pode ter em casa ampola de glucagon para controlar a glicemia alta. Como nas situações de estresse, por exemplo, infecções que favorecem a precipitação da cetoacidose em portadores de diabetes. As pessoas me perguntam, os alunos já me perguntaram se existe diabetes emocional.
né? Se a pessoa pode desenvolver um diabetes emocional, que a gente ouve dizer, não, meu diabetes é emocional. Não, não existe isso. O que acontece é que quadros de estresse fazem com que a glicose se altere um pouco, mas não desenvolver diabetes, né, por emoção. Emocional não existe isso. Eu acho que é um pouco de desculpa dos pacientes dizer que a minha diabetes é emocional. Já ouvi isso inúmeras vezes. Não, não é emocional. Ela é por outras razões. Pode se alterar pela emoção, mas ela não é desencadeada a doença por questões emocionais, ok? Pode passar, Cecília. Por outro lado, a hiperglicemia, ela causa uma desidratação e o distúrbio dos eletrólitos, né? Que eletrólitos são esses? Vou dar um exemplo para você. O paciente entra no hospital, faz soro composto, como a gente chama, que é com sódio, potássio, né? Isso são eletrólitos. Quando há uma deficiência desses elementos químicos, a gente precisa repor. Então, neste quadro também, né, mantém uma elevada liberação desses hormônios contrarreguladores, piorando então a hiperglicemia, com um distúrbio hidroeletrolítico. Pode passar. O paciente em cetoacidose, ele faz um quadro de desidratação grave. Por quê? Porque nós sabemos já daquele sintoma que um deles é muita diurese, né? Poliúria. Então, situações de estresse e infecções também favorecem a precipitação da CAD. As inúmeras infecções, o paciente faz abscesso, faz infecção das gengivas, né, que não sabe de onde veio, por todo esse processo pode ocorrer. E aí é uma faca de dois gumes, como se diz, né, popularmente. O abscesso faz com que a glicemia se altere e a glicemia alterada também favorece o surgimento de infecções. Por outro lado, a hiperglicemia e a desidratação, além dos distúrbios eletrolíticos, mantém elevada a liberação desses hormônios contrarreguladores, então piorando a hiperglicemia. Pode passar. Sinais e sintomas. Sinais e sintomas são os mesmos, né? Porque a hiperglicemia, ela não precisa obrigatoriamente estar já num quadro de cetoacidose. Quando ela começa a aumentar, né, quando o paciente não conhece, não sabe, não está diagnosticado, ou que tem uma alimentação muito inadequada, que ele se mantém hiperglicêmico, então os sintomas são os mesmos: boca seca, aumento do volume de urina, que é a poliúria, aumento dos níveis de glicose no sangue, e aí já depois, conforme isso vai avançando, mal-estar, vômitos, porque ele pode fazer vômitos, sim, e vômitos líquidos, né? Dor abdominal, hálito com cheiro de acetona, que é a acetona no sangue. Então, esse paciente deve ser encaminhado imediatamente para uma unidade de urgência, porque ele precisa ser atendido imediatamente. Que cuidados são esses? Pode passar, Cecília, por favor. Em seguida, eu já vou falar sobre esses cuidados. A manutenção desse estado hiperglicêmico leva ao desvio de água do meio intracelular para o extracelular, o aumento da glicosúria, marcadas pelas perdas urinárias de eletrólitos, né, provocando hipovolemia. A hipovolemia é a perda de líquidos, seja de que maneira for. Pode ser líquidos na água, ou pode ser sangue, como é o caso de acidentes, né, que a gente chama de choque hipovolêmico, que o paciente perde muito sangue e ele pode fazer uma parada por perda de líquido, por perda de sangue, que é o famoso choque hipovolêmico. Volemia é líquido, seja ele qual for. Então, uma hipovolemia. Pode passar, por favor. Com a piora da hiperglicemia, surgem os sintomas neurológicos, claro, não poderia deixar de ser, né? Que podem progredir para letargia. Eu não sei se você sabe o que é letargia, é aquela lentidão, né? O paciente começa a ficar com os movimentos lentos, com a voz mais lentas, né? Com dificuldade de raciocinar, com déficits focais, obnubilação. O paciente obnubilado, quando ele começa a ficar com a visão escura, né? Não responder coerentemente, com lentidão na fala, né? E então esse é um quadro geral de letargia e posteriormente coma.
As causas mais comuns da CAD são a cetoacidose diabética, que inclui infecções, né, que são aplicação inapropriada ou cessação do uso de insulina, diabetes ainda não diagnosticada e uma isquemia miocárdica também pode fazer isso. Bom, a aplicação inapropriada ou cessação do uso de insulina, que eu junto com o fato de o paciente que já precisa tomar insulina, depois de fazer insulina, depois daquele momento, como eu já disse, que o pâncreas não produz mais nenhuma insulina, e ele continua tomando medicação via oral, que não dá conta disso, né? Não dá conta. A medicação via oral não dá conta. Tem que passar para a insulina, e eu já encontrei inúmeros casos de pacientes pacientes assim, minha glicose não baixa, e eu tomo a medicação direitinho. Por quê? Porque a medicação, ela se junta com aquele mínimo de insulina que o pâncreas produz para fazer um efeito completo. Se o pâncreas não produz mais insulina nenhuma, a medicação realmente não vai resolver. Então, é quando precisa realmente fazer insulina exógena, injetável, né? E os pacientes têm tanto medo, tanta preocupação de que vão fazer insulina, e, na verdade, não, muito pelo contrário, a qualidade de vida melhora bastante. Esses cansaços, essas dores nas panturrilhas, né, essa vontade de não fazer nada, o desânimo, e a própria diminuição da visão também tende a melhorar quando quando o paciente, quando está hiperglicêmico, como eu já disse, a visão fica mais turva, né? Tende a melhorar. Pode passar, por favor. A CAD possui evolução rápida, principalmente no tipo 1, é muito rápido. Com cerca de 24 horas já estará presente no diagnóstico de DM1, né, que é o diabético tipo 1. Os primeiros sintomas de hiperglicemia são poliúria, que é o excesso de urina, polidipsia, né, que é muita sede, polifagia, todos esses vocês já estão familiarizados, que eu venho sempre falando nesses sintomas, né? Polifagia, que é a fome e a perda de peso, o emagrecimento, né? Tanto um quadro quanto o outro, de tipo 1 ou tipo 2, ele poderá fazer emagrecimento, poderá emagrecer. Comumente, os primeiros sinais incluem náuseas, vômitos, dor abdominal e hiperventilação, ou seja, o paciente fica com uma taquipneia, acelera a respiração. Tá? São quadros bem visíveis, que é importante que os familiares saibam reconhecer. Pode passar, Cecília. Desidratação e hipopotassemia. O que é uma hipopotassemia? É um dos eletrólitos que baixa nesses quadros de desidratação. O que isso vai fazer? O paciente com hipopotassemia, ele vai fazer cãibras e diminuição do ritmo cardíaco, porque o potássio é responsável pela contratura do coração, do ritmo cardíaco. Então, esses frequentemente são quadros severos, e os exames de laboratório devem ser realizados de imediato. Por isso, esse paciente precisa ser encaminhado imediatamente a unidades de urgência. A glicose sérica, esse nome sérico é o nome da glicose normal, né? A glicose sérica é usualmente maior que de 250 para cima. Dependendo da idade do paciente, como eu já falei, ele desenvolve resistência à sintomatologia, tanto da hiperglicemia quanto da hipoglicemia, mas mais acentuado no caso de hipoglicemia. De hiperglicemia, ele denota mais, ele apresenta de forma mais visível os sintomas. Em alguns casos, por exemplo, quando a insulina for administrada previamente, o familiar detectou, né, fez o exame, viu que ele está com a glicemia muito alta e faz uma dose de insulina conforme a prescrição médica que ele tem. Ela tende a baixar, mas não vai resolver, não vai ser suficiente, até por todo aquele quadro de efeitos, né, que a hiperglicemia faz. Então, precisa realmente procurar um socorro. Em alguns casos, por exemplo, já falei, né, quando a insulina for administrada previamente, a admissão, a glicose pode estar minimamente elevada, exames adicionais devem ser realizados a nível hospitalar. Pode passar.
Bom, quando o paciente chega da unidade de urgência, isso é bom que os familiares tenham conhecimento que deve ser feito, e isso é muito preocupante, porque existe muito desconhecimento na área técnica. Não pensem que chegou lá, eles já sabem o que tem para fazer. Quando o médico, né, o enfermeiro já tem uma vivência, eles sabem, mas às vezes eles não têm muita. Né? Então, a primeira coisa que deve ser feita, colher a gasometria e instalar um soro fisiológico a correr. Só que nisso nós temos que ter um cuidado, porque os pacientes muito idosos, eles não podem receber líquidos endovenosos, né, na veia, muito rápido, com muito volume. Por quê? Porque, às vezes, o músculo cardíaco não consegue receber e manejar com esse acúmulo de líquido, por já ser um coração já mais idoso, já mais cansado, de já ter comprometimentos trazidos pelo diabetes, insuficiência cardíaca, né, já ter stent, todas aquelas coisas. Então, precisa ter esse cuidado. Claro, vocês vão me dizer, mas o que nós podemos fazer nesse caso? Bom, o que nós podemos fazer nesse caso, enquanto familiares, enquanto educadores, é observar isso, né? Se o meu paciente é muito idoso, é meu familiar, né, já tem bastante idade, ficar atento para isso. Se aquele soro estiver correndo com muita rapidez, nós podemos questionar. Doutor, não está muito rápido isso, ele já é bastante idoso, né? Então, um pouco mais lento para que não haja uma sobrecarga cardíaca, certo? Que, na verdade, como nós estávamos falando no início, o conhecimento é tudo, né? Então, por isso nós estamos fazendo isso, para que nós tenhamos um mínimo de conhecimento, porque nós temos o direito, enquanto cidadãos, enquanto familiares, de discutir essas coisas, né? De querer nos informar e, uma vez informados, podermos questionar, né? Muitas vezes acontecem absurdos por aí que nós, com o nosso desconhecimento, nem tomamos ciência de que aquilo foi uma coisa errada, né? Então, é importante o conhecimento acima de tudo. Então, esse comprometimento cardíaco e essa sobrecarga cardíaca nós temos que cuidar. Não pode nem muito menos, nem muito mais, né? Isso nós sabemos para a vida, né? O tratamento, então, além daquele soro correndo, né, para hidratar o paciente, para repor aquela perda líquida que ele teve nesse período, né? Ai, me desculpem, gente, isso aqui é os... Eu esqueci de botar no... tirar o volume. Os spam. Então, administração de insulina, né, de acordo com o nível de glicose que eles tiveram, um parâmetro muito alto. Essa insulina pode ser endovenosa, gotejo, né, ou em bolos. O que é em bolos? Claro que, evidentemente, esse paciente já vai estar com a veia puncionada, né? Em bolos é através da seringa. Vamos fazer 100 unidades, sei lá quanto que o médico vai prescrever, se faz direto na veia com uma seringa, não é no soro. E também pode se fazer no soro em infusão contínua, que fique pingando sempre, né? A infusão de insulina deverá ser mantida até que a cetoacidose esteja compensada e diminuída. E também, aqui é interessante isso, para conhecimento, né? É uma coisa técnica, mas é importante saber. Como ele está em cetoacidose, ou seja, ele está com pH ácido, né, acidose, nós precisamos alcalinizar esse sangue, né? É a mesma coisa quando nós estamos com hiperacidez gástrica, né? O estômago está ácido, comeu a fruta ácida, enfim, o estômago está queimando, né? Está com uma gastritezinha. Às vezes, comumente, nós podemos ingerir, isso a gente às vezes faz em casa, bicarbonato de sódio, né, com água, e melhora, claro, porque alcaliniza. Acho que todo mundo já fez isso, ou sabe que se pode fazer isso. É a mesma coisa com o bicarbonato de sódio endovenoso. É o mesmo bicarbonato EV, é líquido, vem em ampolas. Se usa neste caso, se usa em parada cardiorrespiratória também, porque o paciente fica, às vezes, com pH ácido, então se usa bastante. Isso a título de conhecimento, mas é por aí. Pode passar, Cecília. Como prevenir a cetoacidose? Aplicação correta das injeções de insulina, né? E aí eu volto naquela nossa live antiga, lá, anterior, a insulina precisa ser aplicada corretamente,
nos locais corretos, para que haja a absorção que aquele paciente precisa. Então, quando eu digo que ele, quando faz sempre no mesmo lugar, porque ele não sabe que pode fazer em outros locais, né, que ele já tem nódulos, com nódulos não vai ter a absorção que ele precisa, que precisa ser a técnica adequada para fazer subcutânea e não intradérmica ou intramuscular, que a absorção é completamente diferente, né? Então, todos esses cuidados, o nosso papel de educadores precisa estar falando nisso todo dia, toda vez para os diabéticos. O difícil é fazê-los nos ouvirem, né? Então, a aplicação correta de insulina é fundamental. Também a dose correta, que muitas vezes eles têm já um déficit de visão, e a gente fica com dúvida, será que eles estão enxergando certinho, né? Quando aspiram a insulina. Então, vocês vejam que tem bastante o que fazer e bastante o que falar para eles, né? O acompanhamento periódico dos profissionais de saúde, né? Que não seja só do médico, porque, como eu já disse, vou repetir, o médico não tem obrigação nenhuma de saber como aplica a insulina, como aspira a insulina, quanto tempo tem que tirar da geladeira antes, se tem que homogeneizar ou não, né? O uso das canetas, eles não sabem e não têm por que saber, isso é uma função da enfermagem, só que a enfermagem, esta sim, tem o dever de saber, e infelizmente nem sempre isso acontece. Como eu já falei na outra live para vocês, né, situações agora voltando né, para a área hospitalar com os meus alunos, eu continuo vendo as coisas erradas que os profissionais fazem, infelizmente, né? Porque não há um interesse em fazer a leitura, em ler, em estudar, e isso a gente tem com tanta facilidade agora pela internet, né? Mas fazer o quê, né? O controle alimentar, para evitar alimentos com alto teor de açúcar e que podem levar à cetoacidose, pode passar. Os cuidados são necessários para que o doente saia desse diagnóstico de cetoacidose e possa continuar vivendo bem com a diabetes, sem gerar qualquer complicação. Na verdade, acima de tudo, no diabético, é a prevenção, né? A prevenção é o melhor cuidado para o diabético. O cuidado com o diabético não é dizer eu tomo remédio, eu faço insulina, né? Você já tem esse conhecimento de quantas coisas nós podemos prevenir, de quantas situações nós podemos prevenir, né? Então, trabalhar a prevenção antes de qualquer coisa. Essa é o meu foco, trabalhar com prevenção. Eu acho, não sei se eu já comentei com vocês, que há poucos dias me pediram para ver um paciente com ferida. Eu não trabalho com ferida, eu trabalho com prevenção, eu trabalho antes da ferida se instalar, né? Então, que eu acho que a prevenção é tudo, né? Embora o governo federal trabalhe tanto e favoreça tanto e libere verbas e N cursos e treinamentos para prevenção, porque com a prevenção a gente evita as internações, né? A gente evita óbitos, a gente evita complicações, mas infelizmente parece que ainda nós não conseguimos atingir esse patamar como ele deveria ser, né, aplicado. Mas vamos continuar na luta, porque a gente não pode desistir, né? Pode passar, Cecília. Umas últimas observações aqui, que, como eu digo, sempre tem tanto para falar sobre diabetes que sempre fica alguma coisa para trás. Chamar a atenção para vocês sobre uma característica que as pessoas que têm a predisposição para serem diabéticos, que a maioria das pessoas não sabem, mas que seria bom que todos tivessem esse conhecimento para, antes já da diabetes se instalar, de permitir que elas se instalem, já ficassem alertas, né? Uma das características das pessoas que têm essa predisposição é o formato de corpo, que é aquele corpo que tem a gordura abdominal e que tem o corpo maior do quadril para cima, que tem um formato que a gente faz uma analogia com o formato de maçã ou de pera invertida, que as pernas e o quadril são finos e da cintura para cima ele é mais forte, né, mais gordinho, e ele é maior, tanto para homem quanto para mulher, né? Aquela gordura abdominal é a gordura central,
que favorece esse tipo de corpo. Às vezes a pessoa ainda nem imagina que vai ter diabético, eu às vezes passo na rua e já digo, futuro diabético, porque é uma característica 100% comprovada. As pessoas com este formato de corpo serão futuros diabéticos. É uma curiosidade, mas que é bom a gente conhecer, né? E muitas vezes a gente tem na família isso, né? Então, se o paciente tiver uma infecção, é necessário ser medicado, vamos esmiuçar isso. Como eu disse antes, o paciente que faz uma hiperglicemia e que ele tem a tendência a fazer náuseas e vômitos, nada se pode fazer de medicação antes que tu corte esse vômito. A primeira coisa que precisa fazer é suprimir este vômito com medicações antieméticas, que são antiemético é medicação antivômito. Então, o primeiro passo, cortar os vômitos, controlar os vômitos, porque enquanto ele está vomitando, ele está perdendo líquido, né? Então, medicação para o vômito, sempre. Cheguei no hospital, eles já correram para fazer isso e aquilo, e o paciente continua vomitando. Então, eu, enquanto familiar, né, vou dizer, por favor, dá uma medicação para ele parar de vomitar, né, se eles não pensarem nisso como uma das primeiras condutas. Pode passar? Então, aqui eu coloquei umas figurinhas como fechamento, né, da medicação saudável, frutas, né, legumes, que todos nós deveríamos, né, a alimentação saudável seria para todos nós, diabéticos e não diabéticos, né, sabemos disso. Nós abusamos e tudo mais, e muitas vezes uma pessoa que nem teria essa predisposição para ser diabético por conta da alimentação que nós já sabemos, pela obesidade, o ganho de peso, vai desenvolver diabetes. Pode passar. Aqui o nosso famoso glicosímetro, né, para o exame de glicemia capilar, lembrando que esse exame, para aqueles que fazem mais regularmente, mais frequentemente, que façam sempre nos lados, no ladinho do dedo, né, no lado, e nunca na ponta. Os que fazem mais frequência, principalmente os pacientes que fazem insulina, porque fazendo com muita frequência na extremidade distal, ele vai perder a sensibilidade para sucessivas picadas, ok? Pode passar? Aqui a menininha fazendo uma aplicação de insulina, uma autoaplicação, uma menina que certamente é tipo 1, né? E eles fazem mesmo muito tranquilamente. Depois, uma vez descoberto que a criança tem diabetes tipo 1, é bem fácil da gente conseguir, enquanto crianças, né? Conseguir que eles façam adesão ao tratamento. Os adolescentes mais difícil, pela própria fase da adolescência, né? Pode passar. E aqui lembrando a nossa tríade de prevenção ao diabetes, que é a caneta de insulina, não só especificamente para prevenção, mas para aquelas crianças que já têm tipo 1, né, o glicosímetro e o tênis para o exercício da atividade física. Pessoal, era essa a minha mensagem de hoje. Eu estou à disposição para... Viram? Eu consegui falar pouco hoje, viu? Estou à disposição. Lembrando sempre que a Sociedade Brasileira de Diabetes tem inúmeras formas de orientar a todos, tem para profissionais, mas tem o ícone também, o link do público. Convido todos a acessar, é algo muito bom, e que com uma forma de expressão muito fácil de entender. Então, é o órgão que todos nós deveríamos acessar, e principalmente quem é diabético. Quiserem fazer perguntas? Eu coloquei o link no chat, se vocês quiserem pegar, tá, pessoal? Legal. Ilânia, eu tive uma arquiteta que trabalhava comigo, que ela é diabética, não sei com quantos anos ela descobriu, tá? Mas daí tu comentou, ela costuma fazer a aplicação, que ela tem a canetinha, né, que ela estava sempre com ela, na perna atrás, assim, e a perna dela era maior justamente porque, bem como tu disse, de tanto ela botar ali, a perna dela já era mais gordinha, mas chega então, ela não deveria estar colocando sempre ali.
eu agora não tenho a foto aqui, que da outra vez eu disponibilizei, se faz na coxa, na fase anterolateral, ou seja, vamos dizer aqui no braço, aqui, se fosse no braço, não sei se vocês conseguem ver, aqui e aqui assim, a perna a mesma coisa. Mas qual é o segredo? É trocar os pontos de aplicação e não aplicar sempre no mesmo local. Ah, tá. Trocar o ponto para que não faça a famosa lipodistrofia, que é uma lipo é gordura, né? E uma distrofia que é um nódulo que se forma ali e ele nunca mais vai desmanchar, nunca mais. Então, se fizer ali... A perna dela é assim. Não pode mais fazer ali, ela tem que esquecer esse local. Tem que esquecer, fazer o rodízio, braço, perna, abdômen, braço, perna, abdômen, sempre trocando o ponto, porque o efeito da insulina não será o mesmo ou até nenhum. E uma coisa importante, que eu não me lembro se eu falei da outra vez, é porque é tanta coisa, quando aplicar a insulina, eu tenho uma caneta aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, apliquei, essa caneta é preta, aqui, apliquei, né, vamos supor que isso aqui seja uma seringa, apliquei, né, apertei aqui no êmbolo, espera, conta até 10 antes de tirar a agulha. Por quê? Porque tem casos de que a insulina reflui, ela sai de volta. Então, a gente espera um pouquinho, conta até 5, até 10 antes de tirar a agulha. É uma prática, é um macete que ajuda bastante na aplicação da insulina. Tá. A outra coisa que eu queria perguntar é sobre esse gasometria. Tu disse que tu tira o sangue vertical, né? Vamos dizer, a agulha arterial, tá. Mas o que é de diferente esse exame? O que é diferente do outro? Sim, entendi. Por exemplo, tu vai fazer um exame, os teus exames normais de laboratório, aquele exame, glicemia, hemograma, né, colesterol, esses exames normais. Esse sangue é venoso, ele é retirado da veia. Tá. Ele não te dá esses valores que a gasometria, que o sangue é tirado arterial, te dá. A gasometria te dá o teor de CO2, de eletrólitos, ele é um outro tipo de exame, e precisa ser, então, com sangue arterial, que ele é rico em oxigênio, ou não. E é normal fazer esse tipo de exame para quem tem glicose, ou não? Não. Ele é necessário nos casos de emergência. Tanto emergência diabética, né, de cetoacidose, como outros tipos de emergência em que o paciente possa estar em sofrimento respiratório. Certo? Ele é usado basicamente com paciente em quadro de emergência. Crítico, tá. Ok, obrigada. A Sandra quer fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, Sandra. Boa noite, doutora Ilane. A minha dúvida é o seguinte: eu tenho formato de corpo de maçã, só que eu venho sempre fazendo exames periódicos e nunca me deu glicose alta, porque assim, eu não consumo doces assim em geral, balas, uma sobremesa eventual. E também não estou, há muitos anos, há mais de 10 anos, não tomo refrigerante e tomo bastante água diariamente. Mesmo assim, estando acima do peso e tendo a barriga larga, né, na cintura, há o risco mais tarde de ter o diabetes? O risco é o sobrepeso, né? Essa gordura abdominal e o sobrepeso. Todos esses cuidados alimentares que tu tens são excelentes. O que tu tens que fazer? Te monitorar com frequência, né? A cada 6 meses, a cada 4 meses, observar sintomas. Mas, assim, o formato de corpo não é obrigatório que vai desenvolver diabetes. Uma vida saudável, tranquilo, não vai ter. E a atividade física, por exemplo, a caminhada diária ajuda? Excelente. Meia hora a SBD recomenda, no mínimo, meia hora de caminhada por dia. Então, se fizer mais, melhor ainda. É excelente. É uma atividade anaeróbica aeróbica, que favorece demais o controle da glicose. E alimentação saudável, acima de tudo.
Fica descansada. Eu, às vezes, até me preocupo quando eu falo esses detalhes como esse, agora que eu falei do corpo, que as pessoas se assustam, se eu tenho isso, eu vou ter diabetes. Não obrigatoriamente. Se a pessoa se cuidar, tiver essa qualidade de vida, não vai ter. Certo? Ok. Uma última pergunta. O bicarbonato de sódio, o uso dele regularmente, por exemplo, muitas vezes as pessoas tomam para acidez estomacal ou refluxo, ele interfere, ele ajuda, é prejudicial? Para a diabetes? Como é? Não, ele não tem nenhuma influência. Nenhuma influência. A diabetes compensada, e estando com ela alta, tomar o bicarbonato não vai mudar nada. Neste caso, ele é usado endovenoso, na veia, que é uma coisa muito maior, entendeu? Uma ingestão por via oral não tem nenhuma indicação, não. Eu só fiz uma analogia para entender o que era, né? Que tipo de medicação era feita. Para alcalinizar o sangue. Em caso de emergência, para ele fazer a regularização da acidez do sangue, mas aí tem que ser na veia. Ok. Via oral não interfere. Muito obrigada. Obrigada a você pelas perguntas. Mais alguém? Eu tenho mais uma coisa. Ilane, assim, ó, a gente está acostumado a fazer o teste de glicose nos nossos eventos, tá? Claro que não é a maioria das pessoas, elas não estão em jejum, né? Realmente é válido se fazer isso, porque foi muito engraçado lá no Lions na praça, umas pessoas chegaram e me perguntaram, mas vocês não estão fazendo teste de glicose? Estou precisando fazer. E daí, assim, a gente já tem, Lions já tem, assim, entre aspas, uma referência que quando faz esses trabalhos, esses eventos nas escolas, né, em outros lugares, se faz o teste. Mas aí ele realmente é válido ou é melhor a gente não fazer avaliar, vamos dizer assim, no preventivo, com um folder, um explicativo? O que a gente pode fazer? Então, a glicemia capilar, ela tem, assim, algumas ressalvas, digamos assim. Por exemplo, o paciente tem que estar 2 horas de jejum. Ele não pode ter comido nas últimas 2 horas. A gente usamos bastante para alertar as pessoas, né? Mas ele não faz diagnóstico. Ele precisa de, no mínimo, 3 testes para nos dar uma posição mais segura, né? Mas para que ele serve? Para alertar, está alterado. Se a pessoa está em jejum e estiver alterado, é um sinal de alerta. Vai procurar um posto de saúde, vai fazer um exame, porque hoje, neste momento, ele está alterado. O que acontece? De repente, ele, na noite anterior, comeu um churrasco, né? Comeu muita sobremesa, tomou cerveja, dificilmente de manhã essa glicose vai estar normal, mas isso não significa que ele está com diabetes. Então, ele precisará fazer o levantamento de exame de laboratório, talvez até um TTG, que é o teste de tolerância à glicose, quando se dá 200 ml de glicose para o paciente ingerir e espera para depois fazer, né? Esses são exames diagnósticos. A glicemia capilar não dá diagnóstico. Não há impeditivo de fazer, assim, em campanhas, mas sendo bem claro do que significa, né, aquele exame ali. E outra coisa, tem muitas pessoas que fazem assim, eu vou ver se a minha glicose está baixa, que aí eu posso comer. E isso tem que ficar bem claro, não é assim. Não é assim. E eles fazem isso. Eu acho, na minha opinião, eu acho que é válido, porque muitas pessoas a gente já conseguiu mandar para um posto de saúde, né? Que, realmente, não tá normal, vai procurar um posto de saúde, vai ver o que é, porque realmente está alto, né? Então, na realidade, eu acho válido esse nosso trabalho, mas aí é uma questão, né, da gente ver... Só um minutinho que eu vou ficar sem bateria. Pode seguir falando. Eu acho que é válido, estou te perguntando porque tu é a doutora, eu
Eu não tenho essa expertise, né? Então, acho Não, na verdade, é válido. Eu acho assim, ó, que na atual conjuntura de nós termos tantos casos não diagnosticados, como nós vimos as estatísticas, né, na outra live, eu acho que é uma forma de nós colaborarmos também para chamar a atenção. Porque é aquilo que eu disse, está alterado naquele momento é um sinal de alerta, né? Então, porque uma pessoa que não tem diabetes, se ela se alimentou normal, ela vai estar bem, né? Não vai estar lá em 250, 300, né? Então, eu acho que é o nosso papel encaminhá-lo para fazer uma investigação. Acho que podemos, sim. O que ocorre nesses momentos, às vezes, que as pessoas são, como é que eu vou dizer? Eles ficam incomodados quando se diz, olha, tem essa e esse pré-requisito para que tu possas fazer. Eles, não, mas eu quero fazer. Mas não vai ter valor. É que nem a pressão, né? Ele caminhou lá na Redenção a manhã toda. Aí vem medir a pressão no sol. Não tem valor nenhum. Né? Mas eles, às vezes, insistem e querem porque querem fazer. Bom, se tu está insistindo tanto, tu queres fazer, eu faço, mas não tem valor o resultado. Está lá todo encucado, achando, não, mas deu alto, mas não tem, entendeu? as olhas condições, né? Sim, é os pré-requisitos. Sim, ok. Então, a gente já fez ali o folder aquele, a gente vai tentar disponibilizar, né, para os clubes, né, para que os clubes saibam. E também eu acho que a gente tem que fazer é uma pena, né, que um assunto tão importante desse, né, é um serviço que o Lions faz e a gente tem tão pouca gente aqui, né? Então, faremos mais, né, lives para poder, que a gente consegue conscientizar as pessoas, né? Se for do interesse do distrito, eu posso já procurar um outro tema e já marcarmos uma próxima live, se quiser. Muito bom. Pode fazer. A Maria Terezinha, aliás, eu quero apresentar a nossa mais nova companheira do Lions Centenário, que está na nossa live e quer fazer uma pergunta, Elane. Por favor. Falar, Terezinha. Boa noite a todas. Desculpem o atraso, mas problemas técnicos aqui não me deixaram entrar no horário. Doutora, eu sou diabética e uma coisa que me preocupa muito, e eu tenho muito pouca informação sobre a hemoglobina glicada. E eu me preocupo muito porque todas as vezes que eu faço exame, essa hemoglobina ela não baixa do 8. E isso é uma coisa que me preocupa, mas eu tenho tão pouca informação. A senhora pode dar alguma palavra sobre isso, por favor? Você usa insulina? No momento, não, mas já usei 2 anos e meio. Então, gente, a hemoglobina... Bom, tem 2 fatores. Desculpe até se eu estou fazendo a oportuna, mas é como eu cheguei atrasada... Não. A hemoglobina glicada, em primeiro lugar, o que nos diz a hemoglobina glicada? É como esteve a minha glicose no sangue nos últimos 3 meses. Ela me dá o resultado dos últimos 3 meses. Se ela der um pouquinho alterada, significa que eu andei dando alguma escapada, né? Eu comi doce, enfim, acontece. A hemoglobina glicada, ela não faz diagnóstico, ela precisa estar junto com outros exames, como eu falei, de TTG, de glicose do sangue, de glicemia, é todo um conjunto. Bom, outra coisa que nós preconizamos, e acredito que o seu médico esteja indo por este caminho, que o paciente já um pouco mais idoso, ele não se pode baixar muito os níveis de glicose. Ele precisa ficar... eu não sei qual é o parâmetro que ele está considerando, né? Se ele está te dizendo que 8 está bom, não sei o que ele te disse, mas assim, o paciente que vem com 7,5, por exemplo, acredito que até 8 ele ainda esteja considerando bem, porque o paciente idoso, ele diminui muito a sensibilidade à hipoglicemia. Então, se eu trouxer os valores dele para a hemoglobina normal, que fica lá em torno de 5,6, 5,7, ele poderá fazer um quadro de hipoglicemia e não perceber,
não reconhecer o sintoma e fazer um evento cardíaco. O coração não suportar. Sim. Então, provavelmente seja por isso que ele esteja mantendo essa hemoglobina nesse valor. Então, não estaria errado. Num paciente mais jovem, procura-se trazer mais... Não estou dizendo que é o seu caso, nem sei qual é a sua idade, mas esse é um motivo de mantê-la um pouco mais alta. Paciente com nível, com idade mais jovem, 40, 50, dá para trazer lá mais para baixo. Mas a senhora pode questioná-lo em relação a isso, se é por esse motivo que ele vem mantendo 8, ou porque ela talvez esteja, então, um pouquinho mais descompensada. Converse com ele sobre isso, mas pode ser esse o motivo. Então, não há motivo para ficar preocupada. Sim. Certo? Valeu. Obrigada. Eu queria fazer só uma perguntinha, fiquei na dúvida. O que é essa bomba? Nunca ouvi falar. Então, a bomba de insulina é uma coisa nova, mas não tão nova assim. Eu não sei te dizer de que ano ela surgiu, mas a primeira vez que eu fui no Instituto da Criança Diabética, e foi em 2013, eles já instalavam a bomba de diabetes, a bomba de insulina. A bomba de insulina, ela é adaptada no abdômen, e ela faz o trabalho dela sozinho. A partir daquele momento, eu não preciso mais, enquanto paciente, fazer glicemia capilar, e eu não preciso mais me aplicar insulina. Por isso que ela é tão usada no tipo 1, porque o tipo 1 vai usar a insulina a vida toda. Então, ela fica ali e o paciente tem a vida normal, ele pode jogar futebol, tomar banho de piscina, correr. Vida normal, que ela está fixada ali e faz o seu serviço. Aquilo que eu fazia, a bomba faz sozinha. É algo extraordinário. É interessante, eu não sabia nem. Só que é aquilo, é o custo, né? Ela tem um valor muito alto ainda, infelizmente, né? Não é todos que têm acesso. E claro que o SUS, por enquanto, ainda não, né? Muito obrigada. Mais alguém? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Ótimo. Ilânia, o que a gente tem que fazer é caminhar, alimentação, né? Eu acho que é isso que a gente tem que... A alimentação saudável, que eu sempre digo que não é só os diabéticos, que todos nós deveríamos fazer, né? E exercício físico. O sedentarismo é o grande vilão. E não temos necessidade de ficar ingerindo porcarias tipo fast food, né, refrigerantes. Aqui na minha casa, refrigerante não entra há muitos anos. E meu marido tem toda a família dele, pelo lado de pai e mãe diabético. Ele já fez pré-diabético e eu consegui tirá-lo do quadro de pré-diabetes. E ele é bem disciplinado, talvez por ser militar, né? Então ele é extremamente disciplinado. Eu invejo, sabe? Eu invejo. Porque ele come aquilo ali, não é além daquilo ali, ele aceita bem o que não pode isso, não pode aquilo. Às vezes ele come um docinho assim, mas também é um só. Ele come 2 fatias de pão integral, e ele come a fatia de queijo, ele usa açúcar light. Olha, ele não se preocupa com doce, eu estou sempre que nem formiga correndo atrás e me policiando, né? Mas ele não. Ele é uma beleza. Só nos horários ele não come uma bolachinha fora do horário, vocês acreditam? E ele faz parte daquele grupo de diabéticos magros. Ele não está, porque eu consegui segurar, né, a pré-diabetes dele. Mas é uma média de 5% de pessoas, não sei se mudou esse parâmetro, mas acho que está por aí ainda, de pessoas diabéticos magros, né, que vêm pela hereditariedade. Só uma perguntinha, Magruder. E esses refri diet ou light, também não é bom, né? Olha, tem algumas empresas que fabricam esses light. O light ele é rico em gordura, né? Ele não tem açúcar, mas ele tem gordura. Então, fica uma coisa pela outra. Tem algumas empresas que fabricam os diet, que inclusive o ICD recomenda, que a Low Sugar, por exemplo, aqui não estou fazendo propaganda aí, estou dizendo que são mais confiáveis. Ajuda bastante. Agora, esses adoçantes mais comuns não são muito aconselháveis, mas tem a stevia, o adoçante stevia, que é bem aceito, ele tem um bom resultado. E agora, falando em adoçante, quero dizer para vocês que estou bem feliz que a minha campanha de adoçante
consegui angariar alguns, em seguida vou distribuir, né, porque vocês sabem que as pessoas de menor poder aquisitivo, além de não poder comprar o adoçante, eles não vão deixar de comer um doce. Então, a gente tem que pensar no custo-benefício. O adoçante não é 100% bom, mas é melhor que ele comer açúcar, né? Sim. De evitar uma úlcera nos pés, uma amputação. Então, a gente tem que olhar por esse lado também, né? Tá bom, obrigada. Então, estamos conversados por hoje? Muito bom. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns, Elânia. Muito boa a palestra. Muito obrigada. Muito bom, parabéns. Tá? Sempre que ótimo. qualquer coisa que precisarem, eu faço parte dos grupos, é só me acionar pelo grupo também, não tem problema. E, Nonoca, eu espero que da próxima vez eu possa estar junto com vocês num evento grande, que eu fiquei com bastante pena. Nós já te preparando, a ideia é fazer no 26 de março, ali naquela semana do final de março. A ideia é mais ou menos essa, mas a gente vai já lançar, já vou conversar com os locais para a gente poder botar na agenda e para as pessoas também poderem já se organizar antecipadamente, para não dar sobreposição de eventos, né? Para todo mundo poder participar. Okay. E tu pode preparar a outra live aí, que tá bom, com certeza. Vou preparar. É um prazer. Nonoca, agora eu quero, antes de terminar, te fazer uma pergunta que eu fiquei, agora nada a ver com isso tudo. Tu abriu uma loja em Pelotas? Que eu vi, tu colocou alguma coisa no grupo? Não, eu trabalhava com a Vivo. Pois é, isso. Eu trabalhava com a Vivo, eu fazia lojas para a Vivo, por isso. E o Face me trouxe uma recordação. Ah, tá. E o que acharam da minha cidade? Gostaram de Pelotas? Eu adoro Pelotas. Adoro. Gosto muito de Pelotas. Só que faz mais de um ano que nós não vamos, né? Nossa casa está lá ainda, não conseguimos vender. Eu e meu marido temos que ir. Mas ele está com um pouco de preguiça e a gente acaba não indo, mas preciso ir lá uma hora. Estou com saudade de Pelotas. Mas é bem